Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei notáveis do povo, procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Começamos mais um encontro, e que para todos nós, para você que está aqui, para você que está em casa, que seja principalmente um encontro com o próprio Cristo, com o próprio Senhor. Foi atrás dele que você veio aqui na Canção Nova, não é? Está escutando aí não? Isso. Não está não? Ixi. Troca de microfone que o outro está saindo direitinho. E agora, estão escutando? Só um botãozinho que esqueci de apertar lá. Tá vendo como é que um botãozinho, falta de apertar, o que acontece? Que eu estava dizendo que para todos nós, seja um encontro pessoal com Cristo. Você que saiu da sua casa, você que veio de perto, você que veio de longe, você que reservou esse final de semana na sua agenda para estar conosco, e tantas pessoas também que de suas casas estão se preparando para vir. Venha se encontrar com Cristo. Venha se encontrar com aquele que é o fundamento da nossa fé. Com aquele que é o Senhor, o nosso Salvador. E nesse retiro, nesse encontro, você sabe qual que é o tema dele? De mãos calejadas. Dá uma olhadinha na sua mão aí. Tem calo ou não? Hã? Não? Mas nem que seja pequenininha. Tem, né? A mão do padre que é fina, tem. Mais fina que uma folha de papel, né? Mas a minha mão também já foi grossa um dia, né? Um tempo da minha história eu trabalhei na roça. Apanhava café, roava café, capinava, matava cobra. O padre também já teve a mão grossa, quase não conseguia dobrar assim. E também nós vamos viver nesse encontro, lembrar das nossas raízes, da nossa história, e da história bonita que cada um de nós aqui temos. Por mais doída que foi a sua história, por mais sofrida que foi, com poucos irmãos, com muitos irmãos, tendo na fartura quando criança, adolescente, ou não tendo, não é?
Tudo isso nós queremos colocar diante de Deus em ação de graças. Aquilo que é a nossa história de salvação. A presença do Senhor na minha e na sua história. Talvez hoje você não precisa trazer mãos calejadas, mas muitos dos seus, como também dos meus pais, de maneira especial meu pai, os meus avós, precisaram dar um duro na roça, para colocar o que comer dentro de casa, para que um dia lá na frente o Paulinho pudesse vir, não é? E nós sabemos que na nossa vida nada vem de graça, não é? Tudo tem a sua luta, o seu sofrimento, a sua persistência, ou até mesmo para aqueles que não têm calos nas mãos, de outra forma também, trabalham, dão duro, e tudo isso nós queremos viver nesse acampamento. Por isso quero convidar você que já está aqui, que você mergulhe nesse encontro, que você queira viver, a partir dessa Eucaristia, o show que teremos à noite, amanhã o dia todo, domingo, que cada momento, cada pregação, cada oração, cada palestra, cada pessoa que vier aqui, que seja para você de forma especial, a sua experiência com Deus. Porque quando nós tocamos na nossa história, quando nós nos abrimos à memória daquilo que nós vivemos, Deus pode curar, Deus pode libertar, mesmo que sejam coisas doloridas, situações que ficaram e que talvez você nem queira lembrar mais, né? Nem queira pensar mais, mas que a partir do momento que você dá essa abertura e permite que o Senhor Ele alcance aquela situação, aquele momento, nas suas lembranças, pelos seus sentimentos, Deus cura, Deus alcança, Deus toca, Deus faz a obra dele acontecer, Deus faz com que a vontade dele se realize na sua vida. E muitas vezes Deus precisa mexer lá naquela ferida. Você permite que Deus mexa naquela situação lá do passado? Você dá essa permissão? Não precisa responder agora. Vai respondendo para você mesmo. Vai respondendo para você mesmo. Se você quer realmente que algo novo aconteça em você, e Deus pode, gente. Para Deus é um segundo, é 30 segundos, é um minuto. Para Deus é no estalar de dedos. Deus pode fazer a nossa vida virar de ponta cabeça. Deus pode fazer uma obra de restauração. E é isso que fala a liturgia de hoje. Tanto a primeira leitura do livro dos Macabeus, como o Evangelho. É isso que a igreja nos apresenta hoje nessa liturgia. Macabeus e seus irmãos, Judas, melhor, e seus irmãos disseram: nossos inimigos foram esmagados. Vamos purificar o templo e reconsagrá-lo. E o texto vai dizendo: o altar foi novamente consagrado ao som de cânticos, acompanhados de cítaras, harpas e símbolos, na mesma época do ano e no mesmo dia em que os pagãos o haviam profanado. Ornaram com coroas de ouro e pequenos escudos a fachada do templo. Reconstruíram as entradas e os alojamentos, nos quais puseram portais. Grande alegria tomou conta do povo, pois fora reparado o ultraje infligido pelos pecadores. Aqui, ele estava vivendo um tempo de reconstrução do templo. Tudo aquilo que tinha sido profanado, agora, uma coisa de cada vez estava sendo reconstruído. Na nossa vida também é assim. Em cada tempo,
da história, Deus quer fazer algo conosco. Pode ser até que você já veio muitas vezes aqui na Canção Nova. Ou pode ser que você em casa fique com o seu televisor, o seu rádio ligado quase que 24 horas na Canção Nova. Mas não pense que você está pronto. Não penso eu, Padre Paulinho, que eu estou pronto. Porque em cada tempo, Deus quer suscitar algo em nós. Deus quer organizar algo dentro de nós que está desorganizado. Deus quer me libertar, Deus quer me curar em algo na minha vida, na minha história que não vai bem. Porque ainda somos pessoas em reconstrução. Até o fim da vida, não é? Deus vai fazer algo em nós, e glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus por isso, que Deus tem algo a reconstruir, a reconsagrar em nós, a purificar em nós. E é por isso que nós estamos na igreja, é por isso que você veio para esse encontro sertanejo, é por isso que você participa lá na sua comunidade, na sua paróquia, é por isso que você volta para a igreja, está voltando, aprendendo, né? A ler a Sagrada Escritura, a rezar o Santo Terço, a buscar a Santa Eucaristia, a ter a humildade em ir atrás do Padre para confessar. A igreja, esse local sagrado, não é um lugar para pessoas prontas, mas é um local para pessoas que estão a caminho da santidade. Claro, alguns estão melhorzinho, né? Outros estão pior, igual o hospital, não é assim? Quando você vai no hospital, tem lugar que você entra, que tem gente que às vezes passa até mal, mas tem outros lugares que você vê que a pessoa já está melhorando, é ou não é? A igreja também é assim, meu irmão, minha irmã. A casa de Deus é o local onde Deus quer reconstruir a mim e a você. Só que um detalhe, o texto fala dessa reconstrução externa do templo, mas a reconstrução que Deus já está começando a fazer em nós, a partir de hoje, a partir desta Eucaristia, para mim e para você, é uma reconstrução de dentro para fora, é uma reconstrução que vem de dentro para fora. Por isso que eu falava, e esse acampamento, que Deus possa nos lembrar de muitas coisas que vivemos no passado, que o Espírito Santo possa trazer à memória situações pequenas e que podem ser canais e instrumentos de cura para mim e para você. Como eu disse, muitos viveram com a vida toda com a mão calejada, para que eu e você pudesse um dia estudar, né? Pudesse ter família, pudesse ter uma fé. Por exemplo, quando eu vou para a casa dos meus pais, né? Passo aqui em Santa Rita do Sapucaí, na rodovia ali, depois de Santa Rita, um pouquinho daqui para lá, eu olho de um lado da pista, no determinado local, eu falo, nossa, olha ali, na beira do rio Sapucaí, meu pai trabalhava naquela várzea ali, plantando arroz. Nunca vi, né? Porque eu vim depois, né? Mas meu pai conta isso, e toda vez que eu passo por ali, ou quando eu passo ali para visitar os meus tios, que é caminho, né? Não tem como eu não olhar para aquela várzea ali e lembrar, aqui o meu pai colheu muito arroz aqui, na época das cheias, né? Planta o arroz, a água vem. Tudo isso é história, gente. Quando eu lembro dos meus avós que moram por ali mesmo, por parte de pai, minha avó que teve 16 filhos, né? Uma turminha boa, né? A minha mãe, por parte de mãe, tiveram 11. A minha mãe teve 8, né? No qual eu sou o último, a rapinha do tacho. Quando eu lembro as histórias, meu pai dizendo, na época a gente comia era arroz socado no pilão, né? Como é que você come arroz hoje? Hã? Vai no mercado, olha lá, ainda tem gente que vai comer logo no restaurante, né? Não quer saber de, não é? São as facilidades do mundo moderno que, ao invés de nos ajudar, podem nos atrapalhar, porque nos colocam numa vida de comodismo. Não é assim? Não estou dizendo que você vai ter que comprar um pilão agora e começar a socar arroz, né? Não estou dizendo isso. Mas tudo isso é história, gente.
é a história dos nossos. São riquezas que nós temos para nós. Quando eu olho para o meu pai hoje, já com 81 anos de idade, o quanto que eu vi o meu pai sofrendo, né? Com a Kombi dele de táxi, levando gente de Crisólia para Ouro Fino para fazer compra. Na época que não tinha mercado lá, né? A Kombi encravava no brejo. Meu pai era um que ia embora, não estava aí, né? Não estava nem aí com o negócio. Encarava o brejo e ia embora. Hoje, quando eu passo lá, está tudo asfaltadinho, né? Eu lembro, olha, meu pai passou por aqui muitas vezes. Muitas vezes ele atolou o joelho, a perna, né? Até o joelho de barro, colocando correntes no pneu para transportar as pessoas. Quantas coisas na sua história de salvação, meu irmão, minha irmã. Quantas riquezas daqueles que calejaram a mão, que deram a vida por você, para que você pudesse chegar onde você chegou. E olha, você ainda não chegou no final, porque Deus tem muita coisa para fazer em você. Não é por fora, mas é por dentro de você. É um coração novo, é uma vida nova, é uma esperança nova que Deus quer dar para você, que Deus quer dar para mim. Porque de nada vale você ter coisas. Jesus falou muito bem no Evangelho, né? De que adianta o homem vir a ganhar o mundo inteiro. Quantas pessoas ricas e riquíssimas, com um semblante triste, com um semblante abatido, porque a riqueza não está nas coisas, mas está na pessoa humana. E quantas pessoas pobres, no sentido de ter poucos bens materiais, são pessoas alegres, são pessoas que tiram do pouco que ela tem e dá para o outro. É essa reconstrução que Deus vai fazer conosco, gente. É essa reconstrução que, se você se dispor a permitir que Deus faça, Deus vai fazer em lugares na sua vida que foram profanados, em lugares na sua vida que foram destruídos. A amizade com pessoas da sua família. Quantos de nós, por exemplo, que trazemos inimizades com os da nossa própria casa? Bonito você, né? E quando você lembrar daquela situação, daquela pessoa, no momento de oração, tenha coragem, já nessa Eucaristia, de pedir perdão, de dar o perdão, de se abrir à graça de Deus, para que o Senhor mesmo comece essa reconstrução de dentro para fora. Quanta coisa boa na sua história que precisa ser lembrada, né? E como faz bem. Eu ainda tenho meu pai e minha mãe vivos, graças a Deus, né? Dona Adelaide e o seu Mário. Inclusive a minha mãe fez aniversário esses dias, 75 anos. Mas, por exemplo, para você que já, a gente fala, perdeu, né, o ente querido, já entregou o ente querido, quando você vai fazer aquela comidinha ali que você aprendeu com sua mãe, né? Lembre-se daquilo com saudade, com boas recordações, porque isso vai fazer bem para você, meu irmão, minha irmã. Também pode ser uma via que Deus use para te curar interiormente, para te fortalecer, para dizer: olha, eu estou com você, você não está sozinho, você não está sozinha. Mesmo que seu pai e a sua mãe já partiram, o Senhor vai dizer: eu estou com você, eu caminho com você, eu quero ter história com você. Uma vida em Deus, meus irmãos, uma vida de reconstrução, nada paga. Como eu dizia, é um processo diário que nós vamos vivendo. É um processo que nós vamos vivendo dia após dia, caindo, levantando e seguindo em frente. E nesse acampamento não vai ser diferente. Como os outros acampamentos, né? Aqui na Canção Nova, Deus também vai tocar, Deus também vai alcançar, Deus também vai suscitar no seu coração um novo amor pelas coisas de Deus, pelas coisas da igreja, um novo amor por você mesmo,
em quem sabe voltar a fazer coisas que você não fazia mais. Até isso que eu falava do próprio almoço, do próprio jantar, né? E é o que nós precisamos aprender, a sair dessa mentalidade secular e a voltar às nossas origens. A sair dessa mentalidade secular que vai nos afastando de Deus, mas a fazer com que nós nos amemos cada vez mais, nos preocupemos uns com os outros, rezemos uns pelos outros, oremos uns pelos outros, para que também aquele da nossa casa entre nesse processo de restauração. Não é você sair de casa para fazer outra coisa, não é você amar somente os de fora, ame os de casa. Amar os de fora é muito fácil, não é? Você não convive com eles, não é assim? Aquele lá do seu trabalho, dar um presente, fazer isso, fazer aquilo, mas e os de dentro de casa? Eles precisam também do seu amor, eles precisam também da sua presença, eles também precisam dessa restauração, como Deus está fazendo em você. Hoje não é à toa, né, que nós celebramos a dedicação dessas duas basílicas. E algo interessante que me chamou a atenção nesse missal semanal, que diz assim sobre a Basílica de São Pedro: a Basílica Vaticana de São Pedro, erigida por Constantino, ou seja, construída por Constantino no século IV, sobre o túmulo do apóstolo Pedro e consagrada pelo Papa Silvestre, veja, foi demolida no século XVI, uma vez que estava ameaçada de ruína. Uma basílica que foi construída há muitos séculos atrás. Passado um tempo, ela estava ameaçada de cair. O que fizeram com ela? Acabaram de destruir. E no mesmo local foi reconstruída outra mais esplêndida, que o Urbano VIII reconsagrou a 18 de novembro de 1626. Muitas vezes tem coisas na nossa vida que precisam mesmo ser demolidas, que precisam ser colocadas por terra, porque não dá mais. Não dá para você ficar embaixo daquela construção com perigo de cair, dá? Alguma providência tem que ser tomada e urgente. E foi o que aconteceu. Eles derrubaram aquela basílica para construir uma outra maior ainda. O que na sua vida, meu irmão, o que na minha vida precisa ser colocado por terra, para que o próprio Deus mesmo comece a construir tudo de novo? O que você trouxe no seu coração para esse acampamento? O que você que está em casa traz para esse encontro, vai trazer para esse retiro, onde nós vamos dar muita risada, mas vamos rezar muito também? O que precisa ser colocado por terra, para que uma mulher nova nasça, para que um homem novo nasça? Porque Deus não quer fazer as coisas pela metade em nós, e Deus não pode fazer pela metade, muito pelo contrário, Ele quer fazer por inteiro. E uma coisa que eu pensava que é importante para todos nós, e aqui eu digo para você que já está aqui na Canção Nova: comece pela confissão, comece por um bom exame de consciência. Amanhã teremos um dia todo de confissão, se organize, domingo teremos a parte da manhã. Aquilo que precisa ser colocado por terra, que já está quase caindo, para que Deus comece uma construção do zero em você, porque senão você vai estar colocando em risco a sua própria vida e a vida de outras pessoas. Veja, Deus quer reconstruir a nossa história. Deus quer reconstruir a sua vida, meu irmão, minha irmã, nesse final de semana.
E Deus pode fazer isso conosco, nessa reconstrução da nossa história. Como eu dizia, às vezes sofrida, às vezes dolorida, mas em Deus nada se perde, né? Muito pelo contrário, em Deus tudo se aproveita. Eu de vez em quando eu falo isso, né? Bendita as chineladas que a minha mãe deu em mim, né? Bendita as espadas de São Jorge que ela meteu nas minhas pernas. Bendita uma vez que meu pai me bateu com força, né? Tamanho foi a situação que eu até fiz xixi na roupa, né? Quando era molequinho. Mas como foi bom aquilo? Porque depois, na minha experiência pessoal com Deus, eu pude dar o perdão, pude perdoar, e um homem novo desabrochou. Não podemos, meus irmãos, querer viver a nossa vida de cristãos, de católicos, só pensando em coisas boas, ou só querendo o meu bel prazer. Não, gente. Precisamos fazer essa retrospectiva da nossa história, para que o nosso louvor seja um louvor ainda mais forte diante de Deus. Não foi isso que aconteceu com aquele povo? Grande alegria tomou conta do povo, pois fora reparado o ultraje infligido pelos pagãos. Grande foi a alegria daquele povo, grande deve ser também a nossa alegria, quando com a graça de Deus estivermos encerrando o acampamento. Eu sei que não é hora de falar disso, né? Estão começando ainda, mas veja, será grande a sua alegria, a minha alegria, quando ao final você perceber: meu Deus, eu estou diferente. Ou outra pessoa falar para você: nossa, você está diferente, seu sorriso está diferente, né? Você sair daqui desamarrado, livre, com o coração cheio de vida, cheio de força, para levar para aqueles que ficaram, para aqueles que não querem saber de Deus, não querem saber da igreja, para aqueles que te criticam, e tantas situações, né? Que a gente escuta, tantas palavras. Grande deve ser a nossa alegria, meu irmão, minha irmã. E grande também certamente foi a alegria daqueles que estavam na inauguração da Basílica de São Pedro, no século 17, no ano de 1662, vendo aquela basílica linda, construída. Grande deve ser a nossa alegria, grande deve ser a sua alegria pela obra que Deus já está fazendo em você, por você já estar aqui nesse solo santo, nessa terra santa que é a Canção Nova. Celebrando a outra basílica, também tem algo interessante que vai nos ajudar a refletir também. A Basílica de São Paulo. A Basílica de São Paulo, consagrada pelo Papa Cirício, no século IV. Em 1823, um incêndio devastou grande parte do edifício, cuja reconstrução precisou de cuidados pelos 4 pontífices. Um incêndio devastou grande parte do edifício. Pode ser que a sua casa esteja pegando fogo, né? Como diz lá na roça, pode ser que o paiol pegou fogo, né? Imagina o paiol pegar fogo, já era, porque lá onde está o milho, né? Onde está o arroz. Pode ser que a sua casa, a sua família esteja hoje em pé de guerra, não é? E vai ser preciso também alguém apagar esse fogo, ou mesmo que o fogo queime, chegue até o final. Pela graça de Deus, vamos construir uma outra basílica, vamos construir uma outra família. Não é você que vai sair de casa construir outra, não, mas em Deus você vai restaurar a sua casa. Pode ser que a sua casa esteja pegando fogo. Veja que é providencial para nós celebrarmos a memória, embora que seja facultativo, porque é isso que Deus está falando conosco, meus irmãos. No começo desse encontro, já nessa tardezinha,
Quanta coisa Deus ainda vai fazer em nós, né? Até esse final de semana, até domingo à tarde. É muita coisa, gente. Se você se abrir, se você viver bem cada momento, assim como uma casa é construída, não é assim? Ela é construída por etapas. Não é a casa que você mora? Como é que ela foi construída? Tijolo por tijolo, né? Bloco por bloco, coluna de concreto por coluna de concreto. Não foi assim? E muita gente ali, ó, suou sangue. Pode ser que não tenha sido você, mas outras pessoas, ó, machucaram a mão, queimaram a moleira no sol. Foi? Se machucaram e deram a vida ali para que a sua casa pudesse estar construída. A nossa casa também do coração, ela vai ser construída assim, tijolo por tijolo, coluna por coluna, para que o acabamento, ó, seja acabamento mais bonito, mais chique. E o próprio acabamento vai ser o próprio Senhor que vai dar em nós. Pode ser que a sua casa esteja assim, como essa basílica de São Pedro, como estava, que precisou ser demolida. Não estou dizendo que você vai acabar com a sua família, não é isso, mas que você pode acabar com as rixas, deixar aqui na Canção Nova as mágoas, os ressentimentos. Se tem um trem que mata a gente e que faz mal para nós, é o tal do ressentimento, é o tal da mágoa, de uma situação que às vezes aconteceu há 20 anos atrás, não é? De uma situação que aconteceu lá atrás, às vezes até aquela pessoa nem viva está mais, e parece que você carrega com você. Até quando você vai carregar essa situação com você, meu irmão, minha irmã? Ou até quando você vai ficar jogando na cara de fulano, de beltrano, do seu esposo, da sua esposa? Por que você não tomou aquela decisão lá atrás? Agora não adianta mais. Derramou o leite, né? Como é que vai fazer? Tem que ir lá no mercado comprar outro, não adianta. Deixe aqui, meu irmão, minha irmã, deixe essa situação que te destrói, que te corrói por dentro, que não te constrói, mas que te coloca para baixo. Essa situação que fica aqui, ó, tum, 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 na sua cabeça, tum, tum, martelando, martelando, martelando. Tenha coragem, pela graça de Deus, pela força já desse sacramento que estamos celebrando. Repito, pela confissão, que se você precisar, vá no confessionário confessar, nem que você fique lá 2 horas na fila, que vai ser bom também para você pensar, refletir, chorar ali os seus pecados, para receber a absolvição do padre, do sacerdote. Sobretudo você que já faz muito tempo que não confessa, vá, porque você precisa de restauração, de reconstrução. Você não veio para um passeio, você não veio para um turismo, você veio para ser reconstruído, reconstruída. Isso é bom demais, gente. Você veio para sair daqui uma pessoa nova, uma pessoa renovada, cheia de Deus, não é menos do que isso. Mas permita, eu peço aqui, por favor, permita que Deus faça essa obra em você, porque Deus não vai fazer nada se você não deixar. Deus não vai poder alcançar aquela área, aquela situação, se você não deixar, se você não quiser. Padre, mas é tão dolorido pensar naquela situação, lembrar daquela situação. Eu sei que é dolorido, gente, eu sei. Lembrar daquela traição, lembrar daquela situação que você viveu com seus pais, com seu esposo, com a sua esposa. Situações de repente que você possa ter vivido com seus tios, tias. Mas queira se abrir à cura, queira se abrir à restauração que Deus tem para fazer em nós, que Deus tem para fazer em você. Repito mais uma vez, se a sua casa estiver pegando fogo, queira que a casa do seu coração seja reconstruída. Reclame para Deus a reconstrução da sua casa, porque foi isso que Jesus fez.
Isso fala muito bem o evangelho de hoje. Jesus foi no templo, segundo Lucas, entrou no templo e começou a expulsar os vendedores, e disse como o profeta Isaías: a minha casa será casa de oração, no entanto vós fizeste dela um antro de ladrões. Jesus não aguentou em ver o que estavam fazendo com o templo, com a casa de Deus. Jesus também não aguenta ver o que estão fazendo conosco muitas vezes, o que nós permitimos que o inimigo de Deus faça conosco. Onde o inimigo entra, onde o diabo entra, onde você deixa a porta aberta, meu irmão, minha irmã, onde é o seu ponto fraco, onde é a sua fragilidade, deixa ali a porta aberta que o divisor entra. Veja, é por isso que nós precisamos de reconstrução, de restauração, mesmo que o outro não acredite na sua conversão. Tem pessoas que não acreditam, né? Eu já sou padre há quase 4 anos e tem gente que olha para mim com um olhar de desprezo, né? E eu não estou nem aí com eles, né? Porque eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Tem pessoas que cumprimentavam antes, tinha amizade, hoje eu nem cumprimento mais. O que será que o padre está causando, hein? Não falo nada. Mesmo que muitos não acreditem na sua conversão, porque muitos conhecem a gente, não é? Muitos conhecem quem foi o Paulinho lá atrás, os lugares onde eu ia, as coisas erradas que eu fiz. Mas não ligue para eles não, bobo, como diz o mineiro, né? Não ligue para eles não, bobo, mas continue o seu caminho em Deus, em frente, perseverante, porque Ele é a nossa meta, meus irmãos. É para Ele que nós corremos, é em direção de Jesus Cristo que nós vamos, porque com Ele tudo começa de novo. É bonito nós lermos os evangelhos, se você tem esse bom hábito, né? Aquela mulher, por exemplo, que entrou na casa daquele fariseu, onde Jesus estava, e ali ela chorou aos pés de Jesus, não foi? E o fariseu pensou no coração: se esse homem fosse um profeta, ele saberia quem que é essa mulher, era uma prostituta. E Jesus falou: por que você pensa isso no seu pensamento? Por que você está pensando isso? Jesus sabia, né, o que o outro estava pensando, porque ele era Deus, não foi? E aquela mulher com as lágrimas lavou os pés de Jesus, certamente empoeirados por onde ele passou, secou os pés de Jesus com os cabelos, que escândalo, não é? Beijou os pés de Jesus e ungiu os pés de Jesus com perfume. E Jesus ainda dá uma chamada no rapaz lá, né, no fariseu: eu entrei na sua casa, você não me deu o beijo, o ósculo santo, você não me colocou uma bacia, um local para lavar os meus pés, que era para ter feito, né? E essa mulher lavou os meus pés com as minhas lágrimas, secou os meus pés com o meu cabelo, beijou os meus pés. Veja, olha a humilhação. É por isso que nós estamos aqui, para nos colocar aos pés de Jesus, para nos apresentar a Ele do jeito que nós estamos. Por isso que as guardas do seu coração se abram, que o nosso coração se escancare diante de Deus, mesmo que você já esteja tudo bem. Ó, padre, já confessei essa semana, já estou indo na missa, mesmo que você esteja, ó, tudo ok com as coisas de Deus, mas não se engane, porque Deus também quer fazer algo novo em você. Não pense porque eu sou padre, que nós estamos aqui, que nós estamos prontos, de forma alguma. São Paulo falou, né? Aquele que está em pé, cuidado para não cair, porque o tombo pode ser feio. Nos coloquemos nessa condição de pequenos, diante daquele que pode nos reconstruir. Olhando para essas 2 basílicas reconstruídas, para quem foi em Roma, né? Eu ainda não tive a oportunidade de estar lá. Basílica de São Pedro, São Paulo
Basílica de São João de Latrão, que celebramos esses dias, de Santa Maria Maior, as 4 basílicas maiores, que inclusive foram construídas em lugares onde os romanos tinham construído outros templos. Deus vai construir em nós uma pessoa nova, esmagando a pessoa velha, esmagando aquilo que não é de Deus, maus pensamentos, sexualidade desregrada, afetos desajustados, a língua muitas vezes que fala demais, coça na boca, né? Como eu disse aquela hora, mágoas, sentimentos que ficam te torturando e que você se sente preso, presa. Esse acampamento vai fazer bem para muita gente. Que bom que você já veio hoje. Ainda falava para o diácono, olha quanta gente. O diácono, nossa, tem muita gente mesmo. Que bom que você fez esse esforço para estar aqui já, nessa hora. Porque Deus vai fazer essa obra em nós. E Jesus vai ser aquele que vai entrar, e já está entrando na nossa vida para afastar todos os vendilhões do tempo. Porque Jesus falou, a minha casa é uma casa de oração. A casa do meu coração, do seu coração, é casa de oração. Repita comigo, a minha casa é casa de oração. A casa do meu coração é casa de oração. Fala para você mesmo, Padre Paulinho, a casa do seu coração é casa de oração. Por isso, Padre Paulinho, reze nesses dias, queira rezar nesses dias de encontro com Deus. E renova-me, Senhor. Renova a casa do meu coração. Reconstrói a casa do meu coração, Senhor. Tudo aquilo que está caindo, se for preciso, coloque por terra, Jesus. Se alguma coisa estiver pegando fogo, destrua tudo, Jesus. Que tudo seja novo. Renova, Senhor. Porque muita coisa precisa ser mudada e transformada dentro de mim. Eu desejo. Vai rezando agora baixinho. Vai rezando baixinho com seus olhos fechados diante de Deus, diante do Senhor. Vai falando, Senhor, eu me apresento como eu estou, Senhor, já nessa Eucaristia. Como o pão e o vinho serão transformados no seu corpo e no seu sangue, eu também quero ser transformado, Senhor. Eu quero ser transformada. Você que é mulher, você que traz marcas profundas na sua história, de desamor, porque não te amaram, porque não te aceitaram. Você que traz carências, o Senhor vai curar, e já está curando essas carências, pela falta de pessoas, está dando a você a graça de olhar para Deus, para Jesus, e não para as pessoas. Vai falando, Senhor, renova-me, Senhor, porque tudo precisa ser mudado, Senhor, dentro de mim, dentro da minha história. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Canta para você mesmo. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim seu coração. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de restaura-me, Senhor. Restaura-me, Senhor Jesus. Fala para ele. Já não quero ser igual. Restaura-me.
Restaura-me, Senhor Jesus. Põe-me em teu coração. Fala pra ele, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Porque tudo que há, porque tudo, fala pra Deus, dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Repete comigo, obrigado, meu Deus, porque a obra começou. A obra começou. Eu, Padre Paulinho, fala o seu nome. Olha lá o que você vai falar, hein? Eu, Padre Paulinho, estou te dando a liberdade para reconstruir a minha vida, a sua imagem, Jesus. Eu, Padre Paulinho, te dou essa liberdade para que o Senhor faça o que o Senhor quiser, para que o Senhor destrua o que precisa ser destruído, meu Deus, para que o Senhor reconstrua o que precisa ser reconstruído. A minha história, os momentos doloridos e também momentos bons, tanta coisa boa, Jesus, eu trago da minha história, da minha vida pessoal, heranças dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós. Restaura, Senhor, tudo isso. Traz à minha memória, à minha mente, o meu coração, para que eu também me encha de alegria com aqueles que na minha história deram a vida por mim. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Eu preciso de Ti. Eu reconheço. Precisa mais de Ti. Precisa mais de Ti. Eu preciso mais de Ti. Bate no seu peito para encerrar. Preciso mais de Ti. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!